Nós temos que tratar com essa iniquidade que está produzida dentro de nós, para que assim o Espírito Santo possa nos encher desde o nosso espírito, invadindo o nosso coração, nossa alma, com os frutos do Espírito. É aonde eu começo realmente a ser governado pelo Espírito, é aonde eu me torno uma nova criatura, é onde eu vou tendo a imagem e semelhança de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, sem essa transformação interior, não é? Eu não posso viver plenamente no Senhor. E para isso, eu tenho que eliminar essa iniquidade. Então, esse é um dos agravos que a iniquidade traz. O segundo agravo são as ações de Satanás com os seus demônios. As iniquidades que nós recebemos como herança, elas foram geradas pelos pecados que os nossos pais cometeram. E isso deu direito a Satanás de atuar na nossa geração, de atuar na vida dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós. Então esses demônios, segundo os pecados que eles cometeram, atuavam trazendo destruição na vida deles. Então os pecados que eles cometeram, por exemplo, relacionado à família, traição, divórcio, não é? Ou até mesmo violência, tudo que eles fizeram relacionado à família, pecando, dava direito a Satanás de atuar na família dos nossos antepassados, trazendo destruição, não é? Trazendo morte, trazendo miséria e tudo mais conforme o que eles fizeram. E as iniquidades foram passadas para nós desses pecados. E Satanás, com os seus demônios, tem o direito de atuar na geração seguinte por meio dessas iniquidades. Então, assim como ele atuou na nossa família, na nossa geração passada, nessas áreas, depois que nós recebemos essa iniquidade vinda, ele pode também atuar na minha geração. Ele pode vir manipular e trazer os mesmos agravos que ele trouxe para os meus antepassados. Estão entendendo? Ele pode atuar com os seus demônios, são chamados de espíritos familiares, espíritos que acompanham, o que dá direito a ele de atuar nessa geração seguinte? A iniquidade. A iniquidade é o que dá direito a ele ir manipular e assim tentar trazer a mesma forma de destruição que houve na outra família. Então, ele vai começar a manipular situações, ele vai começar a mover com os seus demônios para poder trazer a mesma forma de vida, de destruição que houve na nossa vida. Eu quero dar um exemplo da profeta Ana Mendes, no livro dela Iniquidade, quando ela falou que ela já era uma profeta do Senhor, onde estava atuando nas nações, né, uma ponta de lança, aonde ela ia, Deus manifestava o reino e realmente trazia uma glória tremenda. Só que na vida pessoal dela, ela via que financeiramente ela era sempre roubada. Financeiramente, ela sempre, principalmente quando recebia uma herança, o inimigo conseguia roubar dela. E assim ela orou ao Senhor. Ela pediu ao Senhor revelação. Ela falou para o Senhor, o Senhor sabe que eu tenho procurado viver uma vida em santidade, uma vida realmente reta, justa diante do Senhor. Tenho buscado viver os princípios do teu reino. E por que o inimigo ainda está me roubando nessa área? E aí à noite o Senhor deu um sonho para ela. Fique atento aos sonhos. Deus fala muito nos sonhos conosco, principalmente relacionado às iniquidades. Vou falar sobre isso mais à frente. E o sonho que Deus deu para ela foi que ela sonhou com o bisavô dela. Esse bisavô dela era um homem muito rico e tinha um sócio, e ele fraudulentou o sócio. E o sócio amaldiçoou a ele e a sua geração, não é? E Deus falou para ela que o bisavô cometeu o pecado, gerando assim a iniquidade, e essa iniquidade veio para o pai dela e passou para ela, e ela não sabia que tinha. E Satanás estava tendo o direito, por causa dessa iniquidade, de vir e roubá-la na área financeira. Lembram-se que é Deus que julga a iniquidade até a terceira e quarta geração? Então, para que Satanás venha tocar em alguém, ele precisa ter um direito legal. Então, como que ele faz isso?
Ele entra diante do Senhor acusando, não é? Como está em Apocalipse capítulo 12, ele entra diante do Senhor acusando. E o que ele acusa? Ele traz um direito legal, ele coloca diante de Deus algo que venha trazer o motivo para poder ele tocar na vida de uma pessoa. E a iniquidade é uma das coisas que dá direito a ele. Então ele pode chegar diante de Deus e falar, olha, como aconteceu com a Ana Mendes, o bisavô dela fez isso, a iniquidade foi passada e está nela, e ela ainda não eliminou essa iniquidade, então eu tenho o direito de atuar ainda nas finanças dela, porque é uma herança, então me dá direito, a iniquidade me dá direito. E Deus, como é justo, ele julga, e ele permite essa ação do inimigo. Deus não quer isso, queridos. Deus quer que todos nós venhamos eliminar essas iniquidades pelo sangue de Cristo. Mas se não sabemos que essa iniquidade está ali e está dando direito legal ao inimigo, então Deus vai julgar, Deus vai permitir o inimigo atuar. É claro que Deus ele quer nos revelar, como revelou a Ana Mendes, não é? E o que ela fez? Logo em seguida ela orou, pediu perdão ao Senhor pela iniquidade do avô, do bisavô, eliminou a iniquidade pelo sangue de Cristo e rompeu aquela maldição e a ação de Satanás. A partir dali, as suas finanças foram liberadas. Ela começou a prosperar livremente, onde o inimigo não pôde mais tocar. Estão entendendo? Então ela tirou o direito legal do inimigo. Ela rompeu o direito legal. Uma das coisas que nós temos que entender é que realmente nós não somos culpados pelos pecados dos nossos pais, não é? Tem uma passagem que muitos usam para dizer que não existe mais herança de maldição, não herdamos mais nada dos nossos pais. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 29, que diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que não entendem é que nessa passagem, o profeta ele não está falando daquele tempo, daqueles dias atuais. Quando ele diz naqueles dias, está falando de um dia futuro, e não do tempo atual que eles viviam. Agora nós vamos entender que dia era esse, onde realmente a herança poderia ser rompida, a herança poderia ser cancelada daquilo que os pais eles transmitiam. Jeremias continua dizendo assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com os seus pais. Então, não conforme o concerto daquela época, no dia em que os tirei, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui o profeta Jeremias, ele está falando de um tempo por vir, não é? Ele está falando que Deus iria fazer um concerto que seria melhor do que o concerto que ele tinha feito com os pais, com aquele povo daquela época. Nesse concerto, Deus iria escrever a sua lei no coração de cada homem. E que dia é esse? E como que o homem poderia ter a lei do Senhor escrita no coração? Esse dia, ele veio por meio de Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que, por meio do seu sacrifício na cruz, gerou ou deu o direito à redenção ao homem, para que o homem viesse ter o Espírito Santo habitando dentro dele. E a partir daí o homem poder ter a lei do Senhor no seu coração. E a partir daí ter também o direito de romper toda a herança vinda dos pais. Aí sim, cada um
que recebe a Cristo Jesus pode apagar as iniquidades dos seus antepassados, pode agora viver segundo a vida que tiver, não sofrendo as consequências da iniquidade dos seus antepassados. Então Jeremias aqui ele não está falando daquele tempo presente, ele está trazendo uma profecia para o tempo que iria vir, o tempo do Messias, onde Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, iria romper essa herança de maldição, iria anular, esse escrito de dívida que há contra o homem, cancelar toda a maldição e assim fazer com que o homem viva uma vida como um filho de Deus, uma nova vida, aonde ele diante do Senhor passa a viver, passa a ter uma vida conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor, livre da interferência, da influência dos seus antepassados. Mas também temos que entender que nós não somos culpados dos pecados dos nossos pais. O que os nossos pais fizeram, realmente nós não somos culpados. Os atos, as ações, eles vão prestar conta diante de Deus. Eu não vou prestar conta, a não ser que eu faça as mesmas coisas que eles. Aí eu cometi o ato, então eu vou ter que prestar conta diante do Senhor. Mas se eu não cometer os mesmos atos dos meus pais, eu não vou ser culpado pelos atos deles. Só que todos os atos deles, tudo que eles pecaram, tudo que eles fizeram transgredindo a lei de Deus, eu recebo pela iniquidade como herança. Aí essa herança gera para a minha vida uma ação de maldição. É onde Satanás pode atuar, é onde Satanás pode, diante do Senhor, cobrar essa herança e assim atacar aonde tiver essa iniquidade, aonde tiver esse direito legal, entende? Então é por isso que essa herança tem que ser anulada, e ela só pode ser anulada, como o profeta mesmo profetizou, por meio de Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz. Então aí essa herança é anulada, nós agora somos livres diante do Senhor, não temos mais a influência dessa velha natureza, não vamos viver escravo dessa velha natureza, nos tornamos novas criaturas, então podemos andar agora dirigidos, conduzidos por Deus por meio do seu Espírito e também ser transformado na imagem e semelhança de Deus por meio de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Então vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então esse agravo da maldição, aonde o inimigo pode atuar, pode ainda trazer alguma forma de perca para a nossa vida, ela só é rompida quando eu me aproprio da vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se eu não me apropriar, se eu não romper essas maldições hereditárias vindas pela iniquidade, então o inimigo de tempo em tempo, assim como estava acontecendo na vida da Ana Mendes, ele pode estar cobrando e atuando. Então talvez seja por isso que a tua vida, por exemplo, tem áreas da tua vida, você sendo um filho de Deus, você vivendo uma vida no Senhor, ainda você percebe que o inimigo atua, traz percas constantes, de tempo em tempo ele rouba de alguma forma, ou então há uma ação na tua família, onde você percebe que o inimigo ainda manipula, ainda consegue trazer algumas situações, e é nessas áreas que nós temos que tratar, nós temos que romper essa herança para que essas maldições venham ser anuladas, para que esses espíritos familiares venham ser paralisadas as suas ações, eles venham ser expelidos, e assim nós possamos ser plenamente livres, você possa ser plenamente livre. Esse é o propósito do Senhor. Então com isso nós entendemos esse agravo gerado pela iniquidade, que são as maldições hereditárias, são os espíritos familiares que atuam na vida de um homem, aonde ainda há o direito legal dado pela iniquidade. Então nós vamos romper também essa herança de maldição, nós vamos pelo sangue de Cristo anular essa ação do inimigo, paralisar essa intervenção, esses ataques do inimigo contra a nossa vida.